que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram pegar e preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dizendo: dai-me um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias já estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois se assim fizermos, faltará tanto para nós. Portanto, ide e comprai o vosso azeite. Mas saindo elas a ir comprar, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta se foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abram-nos a porta. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem haverá de chegar. Mateus, ele vai escrever aqui para uma classe dos judaicos cristãos, evidenciando que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. E Jesus, ele vai trazer para nós 6 parábolas, apontando para a extrema necessidade da nossa vigilância e da nossa vida relacional com Ele, até que se cumpra a promessa da sua segunda vinda. Jesus, ele vai nos trazer essa necessidade de mostrar para nós o quanto nós devemos estarmos preparados para esse dia. E nessa analogia que Jesus, ele fala e ele evidencia essa importância das noivas estarem preparadas, das virgens, ou melhor, estarem preparadas. Isso se dá porque o casamento, naquele tempo, o casamento judaico, ele era feito em 2 etapas. A primeira etapa, o noivo ia à casa da noiva para a cerimônia onde ela era entregue a ele. Depois ele ia embora e passava-se um tempo, ele retornava nessa segunda etapa para que ele pudesse levar ela consigo para a sua casa para um grande banquete. E se você não entendeu, é exatamente isso que aponta para a segunda vinda de Cristo. Nós estamos aqui como noivas do Cordeiro, aguardando por este dia do grande banquete. Amém? E este dia virá. Este dia virá. A pergunta é: quem está preparado para esse dia? Porque é bem verdade que às vezes nós até começamos bem, mas Eclesiastes vai dizer o quê? Que melhor é o final das coisas do que o início delas. Às vezes nós começamos bem a caminhada, fervorosos, cheios de fé, de temor, mas o tempo passa, demora a vinda. Tem algo semelhante nisso? Quantos já esqueceram por conta do tempo que essa promessa ela é iminente nas nossas vidas? Quantos estão como essas 10 virgens dormindo porque estão cansados? O tempo está passando e cadê Jesus? Cadê a promessa que não se cumpre? Mas tão certo quanto eu vejo vocês, eu te digo, isso vai se cumprir. A ordem para nós é: estejam prontos. Por quê? Aquelas 10 virgens, elas representavam como se fossem damas de companhia, damas de honra da noiva. A função delas era preparar cerimonialmente a noiva para o encontro do seu noivo. Nós, como noiva, devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor. E é por isso que quando a gente olha para casamento, Deus, ele é intencional, irmãos. Deus não faz nada por acaso, nada por fazer. Tudo tem intenção. É culto da família e também é culto de missões. E sabe por que a família é uma das maiores instituições que Deus criou? Porque ela é a representatividade, o casamento de Cristo com a igreja. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que eram 10 virgens, 5 delas prontas, preparadas, e outras 5 desapercebidas.
A saída delas era algo que seria repentino. Ninguém sabia quando se daria a chegada do noivo. Ou seja, logo, elas teriam que sair rápido. Não daria tempo. Por isso a ordem era elas estarem já prontas e preparadas. Sairiam, talvez, como aconteceu à meia-noite, no escuro. E elas precisavam das lamparinas acesas. E o que acendia as lamparinas era o azeite. Só que azeite, irmão, na lamparina acesa, ele vai queimando. Ele vai queimando. Isso fala de quê? De manutenção, reposição. Não adianta você colocar um bocado de azeite e esquecer, achar que aquele azeite vai durar um longo percurso. Não, isso está nos trazendo para uma responsabilidade de manutenção da nossa vida cristã. Fé, santidade, comunhão. Mas quando nós olhamos para o azeite ele tem várias tipificações na Bíblia. Ele foi usado para cura, para alimento, para bom cheiro, para ungir. Mas ele tem a representatividade do Espírito Santo. Isso é coisa maravilhosa. Ele representa a presença do Espírito Santo. O azeite, ele tipifica o Espírito Santo. Então nós olhamos aqui para quem tem a luz acesa, a lamparina acesa, é quem tem o Espírito Santo. E aqueles que estão com a lamparina quase por apagar, e aqueles que já estão com ela até apagada. As 10 eram virgens, sim ou não? Virgindade fala de pureza, santidade, castidade. As 10 estavam parcialmente na mesma condição. As 10 estavam de vestido branco, as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o mesmo noivo, as 10 estavam no mesmo lugar, porém 5 delas fazia parte de uma classe da igreja, que é a igreja militante. E o que é isso? Igreja militante é aquela que parece ser, mas não é. É aquela que parece que tem, mas não tem. É aquela que louva, canta, vem no culto, vai no congresso. Às vezes até profetiza em nome de Deus. Babarassúria. Só que ela não tem o Espírito enviado por Deus. E há uma outra classe, que é a que eu quero fazer parte, que é a igreja triunfante, que é aquela que está pronta para ser arrancada desta terra quando soar a trombeta. É a noiva do Cordeiro. Quem você quer ser nessa noite? Uma igreja que só tem cara de ser igreja, ou realmente uma igreja que aguarda a vinda do seu Senhor? Para você ser essa igreja triunfante e não militante, você tem que ter azeite. E eu acho interessante isso aqui, porque as prudentes vão dizer não na cara. E ao ler o texto parece até que soa como um egoísmo, não é não? Me empresta um pouquinho do seu azeite? Não posso. Só que sabe o que é isso aqui? É gente que entendeu que tem coisa que não dá para compartilhar. Labaracérgia. Ou você tem ou você não tem. Tem coisa que é pessoal, irmão. Esse negócio de transferência de unção, isso é heresia. As pessoas pegam às vezes versículo isolado na Bíblia de um contexto que teve um significado naquele tempo para uma determinada situação e quer aplicar nos dias de hoje. Não vai tu não buscar na fonte para ver. Tem coisa que não tem como passar. Tem coisa que você tem que buscar. Quer ver uma coisa? Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo por número 4, o profeta Eliseu vai dizer para a viúva: mulher, o que tu tens em casa? Declara aí. E ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele poderia ter dito para ela o quê? Então vai lá na vizinhança e busca mais azeite, pede lá. Não, ele diz: tem azeite? Então vai lá e pede vasilhas emprestadas. Sabe por quê? Porque azeite não se compartilha. Quem quer vai na fonte buscar. Quem quer fecha a porta
Cadê a nossa responsabilidade? Cadê a nossa parte relacional com Deus? É mais fácil mandar um WhatsApp para a pastora e pedir: ora por mim. Irmãos, vai ter coisa que a gente tem que uns ajudar os outros. Eu não estou aqui falando, pregando individualismo. A gente, como corpo, nós temos que sim um ajudar os outros. Só que eu quero deixar claro aqui: não adianta você querer pegar carona, porque tem coisa que é pessoal. E o seu relacionamento com Deus é algo que não adianta você querer pegar carona na unção do outro, na vida do outro, na santidade do outro, no azeite do outro. Você tem que ter o seu próprio azeite, senão a sua lamparina vai se apagar. É bom andar com homens e mulheres de Deus e isso é saudável. É saudável a gente se espelhar em alguém. É saudável a gente ter como referência alguém. Ontem nós estávamos num congresso maravilhoso de mulheres da Bíblia. E tem muitas mulheres ali que são referência. Essa palavra ardeu no meu coração desde ontem. Eu preparei uma palavra assim: se eu tiver oportunidade, eu vou falar da mulher do fluxo de sangue. Deus chegou lá no congresso e falou: não, eu falaria sobre isso. Porque está tipificando aqui, não está dando nome a nenhuma delas, mas essa analogia que fala sobre 10 mulheres, 10 virgens. E Deus falou comigo aqui, nesse texto, sobre algo. Independente do seu nome. Porque mulheres da Bíblia que foram referência, cada qual teve a sua história, cada qual teve a sua participação. É louvável nós termos a vida delas como exemplo, como referência, só que nós não somos elas. Isso é algo que às vezes a gente se frustra quando a gente tenta se comparar com alguém. E a gente às vezes não consegue. Agora, olhando para esse texto, isso aqui é universal, isso aqui é para todos. É um parâmetro, é um modelo a ser seguido, de ser como essas 5 prudentes. Não tem erro. Nós devemos estar preparados. Preparados. E aí quando a gente fala sobre missões, a maior missão da igreja qual é? O que é missão? A palavra missão é um encargo, uma incumbência, algo que foi conferido a alguém para realizar, para fazer. Como eu disse, Jesus disse: ide e pregai o evangelho. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse vai apontar para um mesmo percurso, um mesmo curso, que é o quê? A salvação, a redenção. Então, logo, missões se trata de apresentar esse plano divino ao homem pecador, a fim de que ele seja justificado, regenerado, liberto, salvo. Mas para quê? Para esperar o seu noivo, para esperar o Senhor Jesus. O propósito de pregar e anunciar o reino de Deus é esse. É preparar as pessoas, a igreja, nós como organismo vivo na terra, para a vinda do Senhor. E aí eu te pergunto: você está com a sua lamparina acesa, quase apagando, ou ela já está apagada? Porque se ela já estiver apagada, eu quero te dizer que ainda tem jeito, ainda tem solução. O noivo ainda não chegou, ele está às portas, mas ele ainda não chegou. Dá tempo de você ir buscar na fonte o azeite que você precisa.